o significado das 7 últimas pragas. Eu sou Elcio Macedo e esse é o canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Bem, antes de explorarmos a temática de hoje, vamos relembrar alguns pontos importantes que ao longo desse trimestre abordamos no livro de Apocalipse. A falar deles, os 7 selos, as 7 igrejas e as 7 trombetas. Se lembram? Se você não se lembra, pode recorrer ao canal ou ao próprio manual de estudo. Você vai encontrar lá que essas referências, elas descrevem o mesmo período de tempo, cobrem o mesmo período de tempo ao longo da história desse mundo, a saber, iniciando ali na era cristã, depois de Cristo, até os nossos dias. Ou seja, eram experiências do povo de Deus que passaria por esse período e, em especial, as 7 trombetas, nós vimos que eram pequenos juízos que ao longo da história Deus foi estabelecendo e executando sobre os seus inimigos, um pré-anúncio de juízos vindouros mais amplamente derramados que aconteceriam no final dos tempos. Mas falando em juízo também, nós precisamos recorrer a um antigo juízo lá no Egito, vocês se lembram? Quando Deus também derramou pragas sobre os egípcios. E qual era o propósito? Qual era a finalidade? Essas pragas também, elas pré-anunciavam a libertação do povo do Egito. Cada praga que caía era um passo a mais para que o povo pudesse ser liberto. E quando todas as 10 pragas caíram, então Faraó finalmente deixou o povo ir e nós conhecemos a história. Bem, essas pragas, elas têm um significado importante para nós associarmos as 7 últimas pragas antes de Jesus voltar. Porque também com a volta de Jesus será o grande livramento do povo de Deus. O povo de Deus, nós já estudamos, passará por uma tremenda prova, uma grande tribulação qual nunca houve na história desse mundo. Nesse momento, o mundo estará dividido em 2 grupos, os que adoram a Deus e os que adoram a besta. A marca será imposta, um decreto será obrigatório e logo um decreto de morte. No decreto de morte, começa o cair do derramamento das 7 pragas, aos quais nós vamos fazer uma análise breve aqui. Ou seja, não vamos descrever praga por praga hoje, mas simplesmente o significado. As pragas são os juízos de Deus derramados sem mistura, e a Bíblia diz sobre os adoradores da besta, aqueles que não se arrependeram, aqueles que tiveram a oportunidade de tomar a sua decisão, quando estudamos lição passada agora, mas decidiram ficar do lado do erro. E então agora eles vão receber, de uma forma de retribuição por aquilo que eles decidiram, ou seja, vão colher o que plantaram. Mas diante dessas pragas que cairão, e tem uma referência sobre elas muito interessante, no livro de Apocalipse 18, verso 8, diz assim: por isso em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. É dito aqui que em um dia essas pragas cairão, ou seja, fazendo a transformação profética, entendendo que um dia refere-se a um ano, conforme nós já estudamos também, algumas já foram dadas referências, mas eu volto a dizer, Números 14, 34, Ezequiel 4, 6 e 7, etc. Essas pragas, então, a Bíblia relata que elas, do seu começo ao fim, essas 7, levarão um ano para que aconteça uma por uma. Será um momento muito difícil, será um momento em que o povo de Deus será acusado de ser os causadores, os perturbadores, assim como Elias, quando não choveu em seu tempo, quando Deus cerrou os céus e Acabe disse, chamou Elias de perturbador de Israel, atribuindo ele a causa da seca no antigo Israel. Assim também aquele povo que se considera fora
de todas as regras que o mundo tinha imposto para o benefício da humanidade, supostamente, também serão chamados de perturbadores do planeta. E qual será, então, o pensamento desse grupo? Se eliminarmos esse pequeno grupo, que ainda resiste às nossas ideias, então essas pragas cessarão. Bem, diante disso, como sobreviver? Diante disso, como resistir a essas afrontas? Bom, é aí que eu quero terminar a mensagem de hoje. Não só falando do significado das pragas, que são o juízo de Deus sobre os impenitentes e a libertação final da escravidão do pecado, da presença do pecado, do originador do pecado, mas também como Deus vai cuidar de seu povo nesse tempo do fim. E eu quero ler com vocês então 3 textos magníficos sobre isso. O primeiro deles está lá em Isaías, no capítulo 33, o verso 16. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Enquanto o mundo recebe as pragas, onde as águas são transformadas em sangue, onde alimento está escasso, o povo de Deus é garantido pela promessa do céu que o alimento diário será provido nesse momento de tribulação. E tem mais, no mesmo livro de Isaías, agora no capítulo 41, o verso 17 e 18. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. A sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei os rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes e águas e a terra seca em mananciais. Percebam o cuidado de Deus com o seu povo nesse período. E o mais extraordinário, não que esses não sejam, mas só para complementar e de uma forma cabal, temos lá registrado nas Escrituras o Salmo 91, um salmo magnífico, que retrata exatamente esse período da queda das pragas. Mas vejam como Deus protege o seu povo. A partir do verso 5 até o verso 10. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Amém? E continua, caiam, somente os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. O que está acontecendo com os ímpios? O derramamento das pragas. Verso 9, pois dissesse, o Senhor é o meu refúgio, fizesse do Altíssimo a tua morada. E 10, para finalizar, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Sabe por quê? Porque assim como o povo hebreu, lá no Egito, sabendo que aquela marca no sangue, nos umbrais, seria o sinal de proteção contra as pragas que caíram no Egito, assim também a marca do sangue no cordeiro, agora não nos umbrais de portas físicas, mas nos umbrais da porta do coração, onde eu e você fomos lavados pelo sangue do cordeiro, será nossa garantia e proteção nas últimas 7 pragas que cairão sobre essa terra. Deus te abençoe e que estejamos nesse grupo seleto quando Deus finalmente nos livrará das setas do maligno e da libertação total do mal. Caia na rotina, estudando diariamente a Palavra Divina com o auxílio da lição da Escola Sabatina.